Vocês já sabem que meu nome é Davi. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu conheci a pastora e mais o equipe que viajou para lá, para a Bolacha, e foi bênção conhecer eles. E eu estou vindo nesse tempo, perdoa meu português, como Deus está ajudando o seu corpo. Mas não é que só a gente se conhece, mas que Ele está começando a fazer a sua vontade com o seu corpo se unindo em todas as partes do mundo. Isso é maravilhoso. Estamos em tempos onde Deus vai se manifestar como nunca antes. A terra vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus. Ele vai fazer isso através da sua igreja. Por isso é que Ele está nos ajudando para revelar a sua glória a toda a terra. Esse é o plano de Deus. Eu amo o seu plano. Todo meu coração. Então, eu sou de uma cidade chamada Rosário, na Argentina. Aí é onde Messi nasceu. Conhece Messi? Não vou falar do futebol. Eu estou muito feliz do que a Argentina não saiu campeão. Muito feliz. Sério. Porque ia ficar uma briga muito grande entre a Argentina e o Brasil. Eu não gosto disso. Eu amo o Brasil. Então eu sou feliz. Porque ninguém dos dois saiu campeão. Eu acho que é de Deus. Sim, é verdade. Então, eu pertenço a uma congregação chamada Santuário de Fé, Santuário da Fé, Rosário. O nome do meu pastor é Norberto Carlini. E eu traço para vocês as salutações a toda a igreja. É uma igreja muito hermosa. Eu amo a casa que Deus me deu lá em Rosário. E eu, de domingo a domingo, eu estou aí servindo. E eu amo isso. Também Deus tem me dado a oportunidade de viajar dentro da Argentina e também em outros países, pregando a sua palavra. E eu falo, mesmo aqui, papai, para que você queira fazer, pode contar com o seu corpo. Então, muito obrigado por me receber com tanto amor. Eu já estou notando que estou falando um pouquinho melhor. Qualquer momento eu vou ser um brasileiro mais. Então, vamos abrir a palavra de Deus. Quero te convidar que você me acompanhe no livro do Romanos. Romanos capítulo 8. Na verdade, eu me sinto na minha casa. Tenho muita paz. Romanos capítulo 8. Obrigado, papai. Coloca a tua mão no teu coração e vamos falar para o Pai. Pai, eu quero te ver, Pai. Eu quero ouvir a tua voz. Nós, Pai, não queremos mais uma reunião, não queremos mais uma história, mais só uma palavra, mas nós queremos te encontrar hoje, Pai. Nós queremos ser transformados ao te encontrar, Pai. Então, fala, Pai, porque nós queremos te ouvir. Se revela, Pai, porque nós queremos te ver neste lugar. Nós desejamos a tua presença, Pai. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós neste lugar. Nós abrimos o nosso coração. Nós tiramos no chão toda a estrutura, Pai, para que você consiga fazer o que você quer. O teu nome é glorificado e santificado neste lugar. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu amo de falar glória a Deus. Mesmo na Argentina, quando eu estou pregando, eu falo glória a Deus. Então aqui faz muito sentido. Romanos capítulo 8. Eu vou tentar ler
ler só o versículo 19, muito conhecido. Eu não sei que versão é essa que eu tenho aqui, mas vamos. Fala assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Eu não sei se uma outra versão fala que a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Sim? Então, eu quero te contar algumas coisinhas para que vamos mais profundo nessa palavra. Eu tinha um amigo que, a equipe que viajou lá em Lagourage, eles conheceram. Seu nome é Nicolas. Sim? Então, o Nicolas, ele estava um dia em uma festa de aniversário de um amigo. Eles estavam num bar, estavam comendo aí. Bar, como um restaurante, vamos falar. Que é bar aqui. Então, um restaurante. Isso aí eles estavam comendo e em uma hora o Espírito Santo começou a falar com o Nicolas e ele começou a sentir muito forte no seu coração: você tem que sair desse lugar, tem que ir na rua, tem que falar para alguém de Jesus. Assim, muito forte. Ele estava aí compartilhando com outra galera, assim, mas não conseguia se desligar da voz do Espírito, chamando para ele: você tem que sair daqui, tem que ir para a rua e tem que falar para alguém de Jesus. Então ele estava aí lutando consigo mesmo. E uma hora ele falou: então pessoal, eu tenho que sair, cumprimentou todos e saiu desse lugar. Aí ele começou a caminhar em direção a onde estava a parada do bus. Fala assim? Parada do bus. Então, eu gosto muito dos túneis que tem aqui para esperar o bus. Então, ele estava aí esperando o bus e eu acho que aqui também deve ter pessoas que eles ficam nas esquinas e eles ou limpam o vidro ou pedem alguma moeda. Então, quando ele chegou lá, tinha dois meninos que estavam aí na esquina. E um se chegou a Nicolas e falou para o Nicolas: será que você tem uma moeda para me dar? Então o Nicolas colocou sua mão assim, tirou uma moeda e deu para ele. Então ele pegou a moeda e saiu. E aí o Nicolas ficou: eu não falei para ele nada de Jesus. Ele tinha se achegado a mim, eu tinha a oportunidade de falar para ele e não falei nada. Então nessa hora que ele estava pensando isso, o outro menino que estava aí junto com ele se achegou a Nicolas. E ele falou: oh, será que você tem uma moeda para dar? Eu acho que viram Nicolas com cara de alcancia, assim, de ter muitas moedas. Então, do porquinho onde você guarda as moedas. Então aí Nicolas falou para ele: na verdade não, eu tinha, mas eu vi para o teu amigo. Então aí esse menino olhou para o Nicolas e falou assim: ouça isso. Ele falou: na verdade, eu não queria uma moeda. O que eu queria te falar é que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que te testificam. O Nicolas ficou assim. Não conseguia acreditar. A criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. A manifestação está clamando pelos filhos de Deus se manifestar, dar a conhecer a glória de Cristo na terra. Nós estávamos numa praça louvando com outros amigos e nós amamos ir nas praças e louvar e orar pelas pessoas. Então estávamos aí e na hora que estávamos louvando, um dos meus amigos, Matias, ele chegou uma pessoa que estava sentada em um banco. Então quando nós terminamos de louvar, ele ficou em pé e falou para um outro amigo: me acompanha para falar com aquele senhor? E ele falou: sim, vamos. Então aí eles se chegaram aonde esse senhor estava. E antes que eles conseguissem dizer nada, o senhor olhou para Matias, que Matias queria que ele me acompanhasse, estava aí com vergonha. E esse senhor olhou para ele e ele falou: o que falta para você crer?
que falta para que você creia? Matias ficou com olhos assim. A criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Eu e você e eu, somos os seus filhos, somos o corpo de Cristo aqui na terra. E a criação inteira está aguardando por nós nos manifestar. Você sabe que a Bíblia fala que quando Jesus ele deu a sua vida por nós e ele se ascendeu nos céus, os discípulos de ele continuaram fazendo as mesmas obras que ele fazia. Então as pessoas começaram a chamar eles de cristãos. Então, muitas vezes eu acho que vocês já conhecem, mas muitas vezes nós pensamos cristãos, nós chegamos a um lugar e nós falamos, eu sou cristão. Ou estamos em algum lugar e para que alguém conheça quem nós somos, muitas vezes nós precisamos falar quem nós somos. Mas na verdade, as primeiras pessoas, discípulos de Deus, que foram chamados de cristãos, eles não disseram para ninguém que eles eram cristãos. Mas eles nem conheciam esse termo, até que as pessoas começaram a chamar eles de cristãos. Então, por que as pessoas começaram a chamar eles de cristãos? Porque quando eles veiam os seus discípulos, eles veiam que os discípulos faziam as mesmas coisas que Jesus fazia quando ele estava na terra. Então eles olhavam e viam os seus discípulos e eles conseguiam ver um discípulo orando pelos enfermos e os enfermos sendo curados. Eles conseguiam ver os discípulos amando as pessoas. Eles conseguiam ver os discípulos trazendo liberdade onde havia opressão. Então eles falavam, eles são como Cristo. Eles são cristãos. Eles são como Jesus. Eles fazem as mesmas obras que Jesus. Então eles são cristãos. Uma hora eu fiquei assim com muito assim, fogo dentro de mim, porque eu falava para Deus, eu já não quero chegar a um lugar e ter que falar que eu sou cristão. Eu quero falar quando alguém pergunta, vocês, os cristãos, o que acreditam, o que fazem? E nós às vezes temos que falar, nós vamos na igreja, nós fazemos um louvor, isso ou outro. Mas eu pedia para Deus, e eu sei que Deus está trazendo isso sobre nós. Eu falava, Deus, quando alguém me pergunta para mim, eu quero falar, o que é um cristão? Olha, começar a caminhar. E que os nossos passos sejam o testemunho de quem nós somos e de quem Deus é. Ele é a esperança que toda a terra precisa. A Bíblia fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Dentro de você está a esperança que o mundo precisa. Às vezes nós falamos, será que eu tenho algo para dar? Você tem tudo para dar. Tudo. Você tem tudo o que precisa para fazer a vontade de Deus na terra como no céu. Isso é Cristo em você. O Espírito Santo vivendo dentro de nós. É tudo que nós precisamos. Nós temos Ele. E as pessoas estão desejosas de que nós manifestemos a Cristo através de nós. A Bíblia fala em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que Jesus é a imagem visível de o Pai. Sim? Jesus é a imagem visível do Pai. Vamos precisar dois juntos. Vem comigo. Vem, você também. Dois.
tenho mis atores. Então, você fica aí. Então, ele vai ser Jesus. Olha, muito parecido. Jesus, sim. O meu amigo, como é que ele é? Alan, ele vai representar o Pai. Jesus, eu. Então, a Bíblia fala que Jesus é para nós a imagem visível do Pai. Quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos ver o Pai. Agora, Jesus não só é a imagem de o Pai para nós, mas é a nossa imagem para o Pai. Quando o Pai olha para nós, a primeira coisa que ele vê é Jesus. Jesus é a imagem do Pai para nós, mas é a nossa imagem para o Pai. Obrigado. Às vezes, nós ficamos como tremendo assim, quando nós vimos na presença de Deus, que nós pensamos, oh Deus, tudo ruim, consigo ver outra coisa que Jesus. Senão não teria sentido o que ele fez. Ele deu tudo para poder ver você através de Jesus. Ele não consegue ver, não, tudo bem, não. Ele vê Jesus. Então isso dá ao Pai alegria. Quando o Pai vê você, ele pode falar, você é meu filho amado. Você é minha filha amada, alegria do meu coração. Por que ele consegue falar isso? Porque ele está olhando, ele está vendo Jesus primeiro. A Bíblia fala em Romanos que aqueles que estamos em Cristo, não há condenação, sim, para aqueles que estamos em Cristo. O que é em Cristo? Você já viu como, permisso, muito mais. Você já viu porque é um bom exemplo. Aqui tem envelopes dentro da caixa. Sim. Os envelopes estão em a caixa. Então, quando você olha para os envelopes, o primeiro que você vê é a caixa. Assim somos nós em Cristo. Cristo, nós olhamos para cá e é Cristo. Olhamos para já e é Cristo. Na direita, na esquerda. Nós vivemos e nos movemos em Ele. Porque nós estamos dentro dele. Não tem forma que o Pai olhe para você e não veja Jesus. E não fale, oh, Ele é santo, ela é santa. É meu filho, é minha filha amada. É a alegria do meu coração. É tudo que eu sonhei. Isso é o que o Pai planejou quando deu Jesus em nosso lugar. Ele deu tudo para nos ver a nós como seus filhos amados. Para que nós possamos entrar em Cristo e sejamos feitos novos. Nova criatura em Cristo. Isso é glorioso. O Pai ama tanto nós. Não tem nada que você possa fazer para que o Pai ame mais você que Ele ama. Não. Eu falei para vocês, eu estou domingo a domingo na igreja, mas isso não faz que o Pai me ame mais que isso. Eu não consigo fazer nada para que o Pai me ame mais do que Ele me ama, porque Ele já deu tudo. A Bíblia fala, João 3,16, que de tal maneira amou Deus ao mundo, que enviou, se entregou. Ele já fez, Ele já se entregou por completo. Ele não pode fazer mais para te amar. Ele te ama com tudo que Ele é. Não há nada que nós podamos fazer para que Ele nos ame mais. E não tem nenhuma coisa que nós podamos fazer para que Ele nos ame menos. Você não consegue fazer nada para que o amor de Deus diminua por você. Nada. Porque Ele já decidiu te amar. O que a gente só tem que fazer é receber para poder viver. Muitas pessoas não recebem, por isso elas não conseguem viver no amor de Deus. Mas Deus
me ama a mim com a mesma intensidade que ama qualquer pessoa que está afastada de Ele. Ele não faz exceção de pessoas. A pessoa que está fazendo as coisas mais ruins, a justiça de Deus é que Ele ama todos da mesma maneira. Não que Ele ama, Ele já decidiu amar, Ele amou a todos. Quando nós entramos nessa revelação do amor de Deus, ninguém pode dominar a nossa vida, mas que seja Deus. Quando nós não nos sabemos amados por Deus, qualquer palavra que pessoas falem acerca de nós vai fazer nosso ânimo diminuir ou se acrescentar. Quando você e eu não sabemos quão amados somos por Deus, as pessoas se tornam nossos senhores. Porque o que eles dizem determina como nós vivemos. Mas quando você e eu conhecemos quão amados somos, qualquer um pode falar qualquer coisa, mas eu sei quem sou. Eu sei quem sou. Então, nadie pode me rejeitar, porque eu já fui aceito pelo amado. Jesus me aceitou. Jesus me recebeu como seu filho. O Pai me recebeu como seu filho. Então, não tem jeito de alguém me rejeitar. Quando você vive nessa verdade, você caminha com confiança. Confiadamente. Você consegue se achegar ao Pai confiadamente ao trono da graça. Você sabia porque que na antiguidade, somente no Antigo Pacto, somente uma pessoa, uma vez por ano, se achegava ao Santo dos Santos, aí onde conseguia se ver face a face com o Pai. Mas essas pessoas não entravam nesse lugar com confiança. Não. Nada a ver, tudo o contrário. Eles entravam não sabendo o que ia acontecer. Eles não sabiam se iam a sair, assim como entraram. Por isso a Bíblia fala que hoje Jesus abriu o caminho para nós nos achegar ao Pai com confiança. Por quê? Porque eles não sabiam, não tinham confiança, porque o pecado podia fazer eles morrer. Mas hoje o Pai olha para nós e vê Jesus. Todos nós podemos nos achegar com confiança, sabendo que quando o Pai olha para nós, Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Você tem confiança para se achegar ao Pai. Nunca perdamos essa bênção que nós temos, esse caminho que Jesus abriu. Aproveitemos para nos achegar ao coração do Pai, muito mais profundo nele, muito mais. A Bíblia fala que Jesus estava em uma hora com os seus discípulos, um pouco antes de ele se entregar à cruz. Ele estava aí com os seus discípulos e ele falou para os discípulos: é muito melhor para vocês que eu que eu vá. É conveniente para vocês que eu vá. Eu consigo imaginar a face dos discípulos assim. Como Jesus? O que você falou? Pode repetir para mim? É muito mais conveniente para vocês que eu vá. Não, Jesus. Você está falando coisa errada. Você está dizendo. Se quando você está conosco, nós estamos na tormenta, você abre a sua boca, a tormenta. Paz. Quando você está com nós e a gente tem fome, você pega pães, peixes e multiplica para todos. Quando você está com nós, tudo é como um mundo de Coca-Cola. Tudo é bênção quando você está conosco. Como que é melhor e conveniente para nós que você se vá.
Não, Jesus. Ele falou assim, sim. Porque quando eu me vá, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai vir, ele vai fazer a sua morada nos seus corações. Então, nós hoje compreendemos, mas eu acho que os discípulos ainda não compreenderam depois que Jesus falou isso. Falaram, não, Jesus, não se vá, por favor. Mas sabe uma coisa? Jesus, ele tem um corpo físico nos céus. Estamos todos de acordo? Ele tem um corpo físico nos céus. Ele ascendeu depois dele ressuscitar. Ele está na direita do Pai. Agora, ele também tem um corpo físico na terra. A Bíblia, Coríntios 12, fala que nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Agora, Jesus, quando ele estava, antes de ele ascender, ele tinha decidido se limitar em muitas questões. Algumas das questões que tinha decidido se limitar, você se lembra de Filipenses, que ele sendo igual a Deus, ele não escolheu aferrar-se a isso, mas se despojou e se humilhou, se lembra? Então, ele se limitou no tempo e no espaço. Jesus, ele caminhava para Capernaum, ele caminhava para diferentes cidades, mas ele não conseguia estar em todo o mundo ao mesmo tempo, fazendo as obras do Pai. Agora, por que Jesus falou que era conveniente para nós que ele se fosse? Sabe por quê? Porque hoje, Jesus tem um corpo na terra, expandido por todo o mundo. Hoje, Jesus não está limitado em tempo e espaço da terra. Hoje, o seu corpo está em toda a terra. E sabe uma coisa? O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos é aquele que habita no seu corpo físico na terra, que é você, que sou eu. O mesmo Espírito. Então, quando eu consegui ter essa revelação, eu não consegui ficar indiferente, porque Jesus quer fazer a sua vontade, ele quer continuar, assim como quando ele estuvo aqui, ele continua aqui ainda, ele tem esse corpo. O Espírito de Deus é aquele que enche o seu corpo, da mesma forma que antes. E ele precisa do seu corpo para se manifestar na terra. Agora, eu não sei porquê, mas ele decidiu que não se chama o seu corpo. Ele decidiu nos dar a oportunidade de nós decidir se vamos a emprestar o seu corpo para ele, ou se vamos a tomar o seu corpo e fazer o que nós quisermos. Jesus está precisando de um corpo para se mover na terra. Será que ele achará em nós? Eu acho que sim. Todos os dias eu acordo e eu falo, Jesus, usa o teu corpo. Eu entrego o teu corpo para você. Jesus, usa os teus olhos para ver o que você quer ver. Jesus, usa os teus ouvidos para ouvir o que você quer ouvir. Usa os teus pés para ir onde você quer ir. E usa, Jesus, usa o teu corpo para fazer a tua vontade na terra como no céu. E usa, Jesus. Você pode falar para ele onde você está. E usa, Jesus. Usa o teu corpo. Eu sou o teu. Eu sou o teu. Assim é como a terra vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus. Por isso era conveniente. Porque agora toda a terra, em toda a terra, você consegue ver a Cristo, o corpo de Cristo, caminhando. Só falta que nós manifestemos a sua glória. A criação aguarda ardentemente pela manifestação. Mas Deus
que aqui, assim como em Rosário e como em muitas partes do mundo, o Espírito Santo está nos acordando. Eu sei que aqui Ele vai encontrar filhos e filhas que vai dizer: papai, aqui estou, eu sou todo teu. Você faz a tua vontade em mim, através de mim, como você quiser. Amém? Eu sei, sim. Eu quero te contar alguns testemunhos para que o fogo de Deus se acenda em você. Todos nós somos iguais, somos o corpo de Cristo. Todos nós temos a mesma possibilidade de ver ao Pai, de ouvir a voz do Pai, de ser guiados pelo Espírito. A Bíblia fala que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus. Sim? Então, todos os que somos filhos e filhas de Deus, temos a capacidade de ser guiados, de ouvir a voz do Pai, de ver o que Ele está fazendo para você na terra. Então, tem muitas coisas no dia a dia que faz em você como ficar com uma bronca. Fala. Como? Chateação? Assim como chateação, sim. Mas para o bem, sim, para bem. Quando você consegue ver uma situação que faz algo aqui dentro do seu coração, sabe o que? Eu acho que a maioria das vezes, quando é algo ruim que você está enxergando assim e faz isso, é o Espírito Santo querendo se manifestar através de você para cambiar essa situação, para trazer a realidade dos céus sobre essa situação. Porque Jesus, ainda Ele quer se manifestar, precisa ser corpo. Então, eu vou te contar uma coisa. Eu estava caminhando em uma viagem que eu tinha feito. Eu estava aí na rua, eu caminhando assim. E uma hora eu vi uma máquina como se fosse de videogames, mas dentro dela tinha um gênio. Um gênio assim como de películas. E aí o gênio, as pessoas vinham, elas colocavam dinheiro na máquina e o gênio se ativava assim e ele falava: vou te dar uma palavra de sabedoria. E aí começava a falar uma coisa muito ruim para as pessoas. E aí, depois disso, saía um cartãozinho assim, que eles pegavam e tinha alguma coisa escrita, como, não sei, tipo, eu acho que seria como um horóscopo, alguma coisa assim. Então, quando eu vi isso, algo começou a queimar no meu coração. E eu comecei a falar: não pode ser assim. Não pode ser isso. Não pode ser que as pessoas têm tanta sede e fome de ouvir o seu destino e eles estão procurando em um lugar errado. Não pode ser. Eu falei para mim: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que me colocar do lado dessa máquina e falar para eles a verdade. Eu falei assim no meu coração. Então eu estava vendo as pessoas e eu passei assim na frente. Isso queimava no meu coração. Mas eu continuei caminhando, conhecendo a cidade. Aí, umas 15 quadras depois, eu cheguei num lugar e levantei a minha cabeça. E que estava aí? A máquina, mais uma vez. Não, eu falei: não pode ser. Então, o fogo começou a se acrescentar mais uma vez. Eu falei: essa vez não vou deixar passar. Então eu me coloquei detrás de uma coluna, assim. Eu esperei, eu falei: as próximas pessoas que venham para a máquina, quando eles saiam, eu vou encontrar eles, eu vou falar a verdade para eles. Então eu me coloquei assim e esperando. E aí tive 2 meninas e um menino que se chegaram à máquina. Eu comecei a falar: Deus, me dá uma palavra para eles. Aí, na hora, Deus só me falou uma coisa de uma das meninas. Ele me falou que essa menina, ela fazia artes com manualidade. Então eu falei: Deus, me fala mais, por favor. Então aí eles acabaram aí de fazer tudo. O gênio falou para eles tudo. Então aí eu saí atrás. Eu virei para eles e falei: oi, tudo bem? E aí eu
cumprimentei eles, assim. Eu falei, meu nome é Davi, eu vi que você estava aí na maquininha essa, ouvindo para o Eugênio, mas eu quero dar para vocês, para cada um de vocês, de graça, uma palavra de sabedoria e de conhecimento. Será que vocês querem ouvir? Eu não sabia o que eu estava falando, verdade? E aí eles falaram, tá bom, pode falar. Oh Deus, me ajuda. Então aí eu comecei pela menina que tinha. E mientras eu começava, antes de eu começar a falar, eu já estava falando, Deus me dá dos outros dois, por favor. E aí eu comecei e eu falei, quando eu vi você, eu vi arte. Será que você faz arte com as suas mãos, manualidades? Então aí, eu fiquei com muita fé. Aí eu comecei a falar, sabe o que? Eu consigo ver que Deus é aquele que te deu essa capacidade para você fazer artes. E eu sei que Deus colocou isso em você, e quando você faça artes, manualidades, vai ter muitas pessoas que vão ser libertas de diferentes vícios, diferentes coisas. Facilidade estava assim, colocando um sorriso assim. Então, aí eu olhei para outra menina e eu consegui ver muito gosto, assim, alegria. Eu falei, eu vi uma sorriso na face de Deus quando Ele olha para você. Eu sei que você está passando por momentos, assim como fala, de depressão, mas Ele quer mostrar a sua alegria em você. Ele vai te restaurar e Ele quer restaurar através de você muitas pessoas que estão em depressão. Eu falei, uau. E aí eu mirei para o menino e eu vi um amor pelas pessoas. Então eu falei, você tem um coração muito grande para as pessoas. Você não consegue ficar tranquilo quando vê pessoas que estão em necessidade, que estão com problemas. Aí as meninas, esse é ele. E aí eu comecei a falar, mas Deus é aquele que colocou isso no teu coração, Ele vai te dar para você ter, para você dar e ajudar as pessoas, porque Ele te ama muito. Então aí eu acabei e falei para os três, tudo que eu falei são palavras que Deus falou para você, mas é preciso que vocês se conectem com a fonte. A fonte é Deus mesmo que fala essas coisas para você. Para que tudo isso aconteça, é necessário que vocês estejam aferrados a Ele. Será que vocês querem se conectar com a fonte? E eles falaram, sim, queremos. Então, aí pegamos os quatro aí, começamos a orar. Eles abriram o seu coração para Jesus, convidaram Jesus a tomar controle da sua vida, se conectaram na fonte. Aí nós abraçamos assim, eu disse, eu vou muito feliz por te conhecer. E aí eles falaram, eu não acredito que uma coisa assim podia acontecer na rua, mas é uma bênção, é muito louco. Sim, eu parecia, Deus ama você muito, uma loucura. Então aí eu estava me indo e às vezes que eu vi esse passo de fé, eu consegui ouvir Jesus me falar, obrigado por me emprestar o meu corpo. Obrigado por você me emprestar o meu corpo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós caminhamos pela rua, tem um monte de pessoas que precisam o que Jesus quer dar para elas. E Jesus só vai dar para elas através do seu corpo. E seu corpo, sabe que já sabe. Eu falei muitas vezes para você. Somos nós. Mas se nós não estamos conectados com a fonte, nós não vamos poder conectar as outras pessoas. Esse é o maior ministério que nós temos, o ministério da reconciliação. Ligar as pessoas, conectar as pessoas com a fonte, reconciliar as pessoas com o seu destino. Sabe que muitas vezes a religião colocou em nós uma ideia do que é evangelizar. Então nós pensamos que para evangelizar nós precisamos montar um cenário, nós precisamos fazer muitos panfletos, nós precisamos ter um trio elétrico, nós precisamos muitas coisas, fazer barulho. Aí, então, o que acontece? Se nós não temos tudo isso, a gente fica tranquila vivendo a sua vida. Mas, então nós pensamos, não, o que eu vou falar, que Deus ama ela,
Porque nós pensamos que se falamos para alguém, temos que convidar para a nossa igreja, temos que fazer ela fazer a oração, e isso, e o outro, e o outro, e o outro. Sabe o que? Jesus nunca fez isso. Nunca convidou para o templo as pessoas. Só alguns que falaram, vai apresentar-se. Mas não digo, você tem que ir na quinta, na sexta. Sabe por quê? Porque Jesus, ele sabia que quando ele falava a verdade do Pai para as pessoas, o Espírito das pessoas conseguia se ligar e enxergar o destino para o qual eles foram criados. Quando você fala uma verdade de Deus para alguém, essa pessoa como que se liga assim o seu espírito e começa a fazer muito sentido o que você está falando, mesmo que para você é algo simples. Mas essa pessoa está ouvindo as palavras daquele que deu a vida para ela, aquele que programou o propósito para ela. Então, quando você fala, isso faz muito sentido. E Jesus conseguia falar para as pessoas algumas palavras e se afastar um pouco de elas sem comprometer elas com nada, porque ele sabia que elas tinham um encontro com o Pai. Quando as pessoas têm um encontro com seu destino com o Pai, nunca mais vão ser iguais. Agora elas vão continuar tendo o livre-arbítrio, mas agora eles vão saber qual é o seu destino. Então vão ter a possibilidade de decidir pelo que Deus fala para eles. Então, nunca minimizemos o que Jesus quer fazer através de nós. Se nós tivéssemos essa consciência que Jesus é em nós e aproveitássemos cada centos de pessoas que caminham ao nosso lado todos os dias, se parássemos para falar a elas quanto Deus ama elas, mesmo que não tenha uma palavra específica, você pode falar para as pessoas toda a revelação que Deus tem dado do seu amor para você. Porque Ele não faz exceção de pessoas. Então, tudo o que você conhece de Deus, pode falar para outra pessoa, isso vai ser profetizado, isso vai ser uma profecia certa. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Tudo o que Ele falou de quanto Ele te ama, e o precioso que você é para Ele, isso você pode falar para qualquer um. E vai fazer muito sentido. Você vai começar a ver pessoas se conectando com o seu desenho original, com o seu propósito original. Eu estava em um outro restaurante, assim, então eu estava sentado numa cadeira, assim, e tinha uma moça que estava servindo a comida. E aí, eu gosto de fazer com as meninas, nós fizemos lá, gosto de fazer muito algo, que é perguntar para o Pai o que Ele quer fazer, o que Ele está fazendo, o que Ele quer falar para alguém. Então aí eu comecei a falar para Deus, me dá uma missão para eu falar para ela de você, para que ela tenha um encontro com você. Isso você pode fazer sempre. Então, eu pedi assim para Deus e na hora eu comecei a ver muitos livros. Sim, muitos livros. Eu falei, o que é isso? O que eu vou falar para ela? Muitos livros. Então, aí eu pensei, será estúdio, será alguma coisa dessa? Então, quando ela se chegou a mim, eu falei, posso te falar uma coisa? Sim, ele falou. Quando eu olhei para você, eu vi um monte de livros. Falei para ela, o que você estuda? Aí ela ficou com uma cara assim, preocupada. E ela falou, eu não consigo ler. Eu tenho um problema que eu não consigo me concentrar. Eu quero muito estudar, mas eu não consigo. Uau, eu estou muito mais profundo do que eu pensava. Então, aí eu falei, sabe o que? Deus ama você. E Ele me mostrou uma coisa para você. Eu veia muitos livros, e você estava aí no meio. Esses livros eram para você ler. E também eu sentia no meu espírito, para você começar a escrever. Aí, sim.
Não é casualidade. Ela fez muito sentido, porque era muito louco que alguém falara alguma coisa para ela tão certeira. Para mim, Deus era como qualquer coisa que eu conseguia jogar. Mas para ela era muito específico. Então aí, oramos juntos. Você consegue ver quando o Espírito Santo fala uma palavra de destino, como o sorriso, como a face é transformada pelo que Deus está falando. A criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Deus está esperando que nós façamos na terra como no céu. Sabe que muitas vezes nós afastamos o céu das pessoas. Muitas vezes nós falamos para as pessoas: não, você tem que crer em Jesus, porque então, quando você morrer, aí você vai ir para o céu. Então, o que Jesus falou para a gente é: vai no mundo e fala para eles que o reino dos céus tem sim a chegar. Jesus falou para nós acercar, a chegar o reino do céu às pessoas. E muitas vezes nós colocamos o céu bem longe das pessoas. Eu acho que é hora de que nós comecemos a orar: Pai, seja feita a tua vontade na terra como no céu. E nós comecemos a ser canais, portas do céu na terra, para chegar o céu às pessoas. As pessoas não precisam de morrer para experimentar o reino dos céus. As pessoas não precisam ainda falar: Jesus, eu te aceito, para experimentar o reino dos céus. É mais, quando nós fazemos as pessoas experimentar o reino, elas vão acreditar em Jesus e vão se aferrar com todo o seu coração, porque eles vão ter experiência. Você sabe que os discípulos, eles pertenciam antes de acreditar. Eles foram parte, Jesus fez eles parte do reino antes de eles acreditarem. Eles ainda não tinham falado: Jesus, você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas eles estavam desfrutando da realidade do céu. É isso que fez os discípulos se aferrar a Jesus. Muitas vezes nós afastamos as pessoas porque, em vez de... Porque é mais fácil. É mais fácil nós tirar o compromisso a um lado e falar: não, tem que aceitar Jesus. Mas, na verdade, o que Deus está esperando de nós é que nós sejamos seu corpo, onde quer que a gente vá. Será que alguém não pode me... Então, eu quero que você feche seus olhos aí onde você está. Eu poderia continuar falando, mas eu acho que é o Espírito que tem que continuar falando em nós. Então, aí onde você está, fala para Deus: Pai, se revela algo mais na minha vida. Pai, eu não quero ser indiferente a teu propósito, a tua vontade. Eu quero me entregar por completo a você. Eu quero que a minha vida reflete ao Pai. Eu quero que as pessoas me vejam a mim e vejam ao Pai. Pai, eu quero que muitas pessoas encontrem o seu destino por causa do que você, a realidade de você em mim. Você é a minha esperança da glória.